Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série. E hoje o que nós temos aqui são as últimas 4 placas da versão 1.2 do Raspberry Pi 3. Eu tenho mais algumas placas ali do B+, que é uma placa que eu ainda não tenho tanta experiência assim quanto eu tenho nessas agora de conserto. Mas finalmente vamos finalizar aqui, pelo menos os vídeos sobre essa versão. Eu tenho mais 2 placas ali que são Raspberry Pi 2, que eu vou tentar consertar ao final da série inteira. Mas finalmente chegamos nesse ponto aqui onde as placas dessa versão terminaram. E todos esses 4 casos aqui, na verdade, me parecem bem críticos. Eu não sei exatamente o que eu vi, que eu escrevi aqui componentes faltando. Aqui eu escrevi somente resistor Wi-Fi faltando. Acho que eu não encontrei mais nada nessa máquina. Talvez essa daqui não seja tão crítica. Mas as outras, ó. Componentes danificados, Q8, resistência alta na 3.3, o que não quer dizer nada. Resistência baixa na 1.2, que pode significar o core morto. Ele tem 3x aqui. Pode ser que esse daqui o core esteja morto mesmo. E esse aqui novamente, resistência alta na 3.3, resistência baixa na 3.12, PP21. Essa daqui, incógnita, não sei. Vamos partir primeiro para essa daqui que o core pode estar morto, o socket pode estar morto. Tem 3x aqui. Vamos ver se a gente consegue diagnosticar ela com mais detalhe agora. Então vamos começar. Q8 danificado. Ele não está tão danificado não, ele está só um pouco fora do lugar, eu acho. Ou torto. Ele não está sequer soldado. E agora, hein? Retiro esse cara, substituo esse cara, só tento voltar ele para o lugar. Ele com certeza é um transistor por conta de CQ. Vamos ver como é que está esse conector aqui traseiro dele. Antes de sequer tentar consertar esse Q8, vamos ver aqui o que eu tinha falado. Eu tinha falado resistência alta na 3.3, que não quer dizer nada, resistência baixa na 1.2. Vamos ver que resistência baixa na 1.2 é essa, porque dependendo, se estiver em curto, provavelmente o nosso socket está morto e não vale a pena perder tempo com essa placa. E eu estou vendo aqui também o U14 está quebrado. Acabei de ver, enquanto eu ligava meu multímetro, que o U14 está quebrado. Vamos ver a resistência então do 1.2, que é o PP FP58. Não, tá ok, 78 ohms. Tá ok essa resistência para o SOC. Vamos substituir o U14 e o Q8. Vamos fazer isso. E eu vou até tirar eles aí. Deixa eu ver o tamanho. Eu vou tirar eles no ferro de solda. Vou fazer isso. Pessoal, eu estou tentando limpar esse chip aí para poder ver qual é o pino 1 dele, porque esse chip tem orientação. E eu tô achando que esse inferior direito aí, que tem essas duas bolinhas. Mas eu não tenho muita certeza, eu vou confirmar com uma placa de referência. Esse daqui o chip acaba sendo diferente, mas parece que é isso mesmo.
Então eu ouso dizer que se este era o problema dessa placa, ele provavelmente foi resolvido. Vamos ver se temos LED vermelho. Ah, temos LED vermelho. Vamos ver se temos leitura do cartão SD. Ah, temos leitura do cartão SD. Vamos ver se temos vídeo. Pessoal, eu estou vendo a placa iniciar pelo LED, mas a gente não tem vídeo. Mas eu estou vendo a placa iniciar pelo LED aqui de leitura do cartão SD. Com certeza ela está iniciando o serviço do sistema operacional. O SOC não está extremamente quente. E não parece que é mau contato no HDMI, não. Parece que ele entrou no sistema operacional. O LED aqui deu uma estabilizada na leitura. Mas não temos vídeo. Eu vou tentar reiniciar a placa de novo. Não, nem mesmo aquela tela colorida do boot a gente está tendo. Vamos dar uma olhada aqui no conector do HDMI e também nas resistências dos filtros aqui do HDMI, se for o caso. Novamente o conector um pouco corroído, oxidado. Vamos dar uma limpeza aí, pelo menos nos contatos com álcool. Vou apertar um pouquinho a porta aqui também, apesar de não ter percebido ela de nenhuma forma bamba aqui. Dá uma olhada rápida na resistência desses filtros aí, desses indutores. Eu estou testando em relação ao ground, porque essas trilhas vão direto para o SOC. Se o SOC tiver algum problema de curto, vai aparecer aqui. E não, parece que está tudo ok. Dos filtros mesmo, eles vão estar sempre em curto, teoricamente. Quase curto, 24 ohms, 7 ohms. E provavelmente grande parte dessa resistência que eu estou lendo é sujeira aqui da placa que está entre a sonda e a solda. Parece que está tudo ok aqui. Mas me espanta que essa placa provavelmente está funcionando. E eles marcaram aqui 3x na placa como se ela estivesse completamente condenada. Sendo que o SOC parece que está ok. Opa, agora sim. Temos pelo menos um início de vídeo aí. Está bastante instável, mas está trazendo vídeo para a gente. O SO está iniciando, estou vendo que ele está iniciando aqui pelas mensagens aí na tela também, do que ele está carregando. Eu já vou pegar aqui o meu dongle USB para ver se ele pisca. Talvez o problema dessa placa seja esse. Não, o dongle está piscando. Temos a setinha do mouse. E eu consigo mexer a setinha do mouse. Então a porta USB está funcionando. Vamos ver se temos Wi-Fi, rede cabeada e Bluetooth. Temos Wi-Fi. Vamos ver se já temos Bluetooth. Vamos colocar o cabo de rede. E aí eu já perdi o vídeo, porque eu mexi em alguma coisa. Talvez esse seja o problema. Tá lá, o cabo de rede está funcionando. Ah, peraí, tem alguma coisa bem quente aqui perto do... Eu pensei em ter queimado minha mão aqui. O SOC não está tão quente. O SOC está tranquilo. E isso é o que mais importa pra gente. Porque todo o resto a gente consegue trocar, incluindo memória. Não queimei, não. Foi impressão minha. Vou tirar a dúvida. Não, temos um pico de 40 graus aqui no chip USB, mas me parece normal. Como vocês podem ver. Vocês podem ver? Tá aí, vocês conseguem ver. Temos esse pico aí de 40 graus. O SOC, ele tem aquele metal em cima dele, então ele aparece frio, mas em volta dele dá para ver que ele está quente, mas não muito quente. Do outro lado da placa, eu devo perder vídeo USB aí, nós temos aqui embaixo mesmo do chip que eu mencionei, embaixo do SOC. Ah, tem alguma coisa aqui sim, ó, 63 graus. Deixa eu ver para esse lado de cá, para esse lado de cá nada, mas aqui perto do conector HDMI, eu tenho um componente que está bem quente. Vou tentar identificar para mostrar para vocês. E é o componente que eu troquei. O componente que eu troquei está bem quente. Está com 63 graus. Provavelmente essa máquina estava marcada como morta por conta desses componentes que eu troquei. Um estava quebrado, o outro não estava no lugar. Mas esse componente aqui agora, o U14, ele está ficando bem quente. Eu vou tentar descobrir o que esse componente faz. Pessoal, e dá para ver no datasheet reduzido oficial dessa placa, do Raspberry Pi 3B versão 1.2, que esse U14 é um transistor duplo, um BCM857BS, e ele é controlado por esse Q3. Eu não entendo exatamente como ele está interligado aqui, é meio complexo para mim. A base dele está ligada nas saídas. Em uma das saídas e na outra saída
está ligada à base do Q3, que é um outro transistor. Então o que eu quero fazer aqui é testar esses dois resistores que fazem parte aí desse circuito. Aqui eu tenho 3.7K, segundo o esquema deveria ter 10K, vamos ver o outro. Também 3.7K. Na verdade, R3 deveria ter 47K e R2 deveria ter 10K. Mas ambos leem por volta de 6K. Agora vai saber aonde mais eles estão conectados aí na placa, além de nos chips, é claro. Vamos medir algumas tensões para a gente ver se tem alguma ideia. Então nós deveríamos ter no pino 1 a entrada de 5 volts. Então a entrada de 5 volts aqui que a gente tem é 4.96. Então no pino 1 deveria chegar a 4.96, que é aqui, que claramente está chegando, porque é uma trilha direta, a gente consegue ver aqui que é uma trilha direta, que vem aqui para o fusível. Aí no que seria a saída? Na saída seria o pino 2. Não, minto, a saída seria o pino 4. Exatamente, a saída seria o pino 4, onde nós temos 4.85, tá? Então ele tem uma pequena queda aí de 4.96, 4.95 para 4.85. Isso acontece também nesse Q3. O Q3, deixe-me ver. Então esse cara aqui é a base do Q3. Quanto que a gente tem na base? 4.87. Aqui é claro que é a entrada, porque ele está ligado direto no fusível. 4.96 e a saída 4.85. Então é nesse circuito aqui que ele perde. A gente sempre vê o Raspberry Pi perder 0.1, 0.2 volts. É nesse circuito aqui que ele perde isso. Agora, esse cara está muito quente já? Não, nem tanto, mas nem tanto também porque a placa está sem o cartão SD. Deixa eu colocar o cartão SD e vamos fazer esse mesmo teste. Ok, agora com o cartão SD, nós temos então na entrada 4.78, 77, 79 variando e na saída 4.18. E na entrada desse cara 4.37. Tem alguma coisa errada ainda nesse circuito. E eu não tenho certeza ainda do que é. Será que esse cara eu peguei de uma placa doadora com defeito? Muito difícil. É 4.29 e 4.23 é uma tensão muito baixa. Porque esse cara aqui é o mesmo do PP7, é isso? PP7. É isso aí, esse cara deveria estar 4.88 e está 4.26, que é esse mesmo cara aqui, essa saída. E nisso tudo aqui, quem está esquentando é esse cara. E esse cara é só um circuito de proteção, na verdade. Vou fazer algumas medidas em relação a uma placa que esteja funcionando, uma placa boa. Vamos ver se eu descubro alguma coisa. Pessoal, o que eu descobri foi que esse Q3, ele está em curto e ele não deveria estar, tá tudo em curto aqui. Ó, curto com esse. E poderia ser esse chip também, mas esse chip eu acabei de trocar e eu sei que ele está esquentando, mas eu estou achando que o problema aqui é o nosso Q3 que está em curto. Então eu vou trocar esse cara aqui, vamos ver se a gente tem uma mudança nessas... Na verdade eu vou só remover esse Q3, vamos ver se muda essas leituras de curto. Porque se mudar, o problema claramente era ele. E era isso, eu só queria colocar uma solda de baixa temperatura ali nos pinos, para eu poder tirar com ar quente sem perturbar os demais chips em volta. Vamos ver se as leituras de curto mudaram. Não, ainda está em curto. Ainda em curto, isso quer dizer que, na verdade, esse chip novo que eu coloquei está em curto. Qual a chance? Bem, a chance é grande, né? Visto que são placas doadoras, que provavelmente viram uma tensão muito maior do que esse circuito deveria ver. Vamos ver se agora o curto foi embora. Sim, agora não temos mais curto. Eu vou pegar esses dois componentes de outra placa doadora.
Antes de continuar, vamos medir para saber, para ter certeza de que o curto ainda não está aí. Não, nada de curto. Ok, novamente, vamos confirmar que o curto não está aí. Beleza, nada de curto. Eu ainda não estou 100% convencido de que o problema era esse U14 que a gente trouxe da outra placa doadora. Eu acho que talvez alguma coisa nessa placa aqui tenha matado ele, mas eu não consigo imaginar o que. Olhando o diagrama ali do esquema reduzido, oficial, eu não consigo imaginar o que possa ser. Eu só espero que agora isso daí funcione. Eu vou ligar aqui sem chip, vou ver se o LED continua acendendo. Ok, temos o LED vermelho. Vamos medir as tensões aí. Vamos ver se a gente tem algo mais próximo do que a gente espera. Então na entrada 4,92. Então aqui 4,92, obviamente. Aqui 4,92. Aqui 4,88, está próximo do que a gente espera. E aqui 4,88, exatamente o que a gente espera. 4,88. Vamos ligar com, deixa-me ver a temperatura. Não muito quente. Nada quente, na verdade, frio. Vamos ligar com o chip, com o cartão SD. Ok, ele está lendo o cartão, dá para ver ali pelos LEDs. Deixe-me confirmar todas as tensões novamente. Entrando 4,83 agora. 4,81, 4,80, 4,81, ok, 4,81. Então 4,81 aqui, 4,81 aqui. Aqui 4,76, porque aqui já diminuiu também. Sim, está diminuindo aqui porque o socket está trabalhando, enfim, ele vai consumindo a potência aí e realmente vai diminuindo. Mas vamos ver para cá. 4,61 aqui do outro lado. 4,70, 4,60, ótimo. Eu acho que consertamos. Não está quente, nada aqui está quente. E eu não me lembro qual que era o nosso problema. A gente não tinha vídeo? A gente não tinha vídeo, a gente tinha só a tela inicial. Vamos ver se agora a gente tem vídeo até a entrada no sistema operacional. Maravilha, pessoal. Então, mais uma placa recuperada. Essa placa que é a que eu tinha menos esperança de recuperar por conta da quantidade de X que colocaram aí. E ela está completamente funcionando. A única coisa que estava errada nela eram aqueles componentes lá embaixo que tinham sido arrancados, danificados. E só consertar aqueles componentes parece que resolveu os problemas dessa placa. Vamos para a próxima, então. Essa daí já está completamente consertada. Vamos lá, a próxima placa que a gente vai tentar consertar é essa placa 19. Resistência alta na 3.3, que não quer dizer nada, resistência baixa na 3.12, que é o PP21. Vamos encontrar esse PP21 aqui, vamos testar. Ok, encontramos aqui o PP21, ele está bem aí no centro da tela agora. Vamos ver qual é a resistência que nós temos aí. 63K. Por que que eu anotei resistência baixa 3.12 volts PP21? Vamos conferir os outros pontos de teste só para desencargo de consciência. Os mais importantes, vai, o PP8, que é o 3.3 volts, 23K, o FP58, que é o SOC, 320 ohms, ótimo. O PP7, 22K e subindo, nada de errado aqui nessa placa. Vamos ver os demais trilhas aqui por cima, bem suja só, e até um pouco corroída, oxidada. Vamos ver aqui, então a entrada a gente já viu que tem uns 22K, tá subindo ainda, 3.3, 25K, aqui embaixo 1.8, 480 ohms, eu acho que está ok, 1.2, 320 ohms. Eu só não sei o do 1.8, deixa eu comparar com a placa 1, nossa referência. 1.8 nós deveríamos ter 11K. Nós deveríamos ter 11K, mas aqui nós temos 400 ohms, é isso? Não, 11K. Onde que eu medi 1.8? Eu acho que estou ficando louco, mas enfim. Vamos ligar, vamos ver se a gente tem o LED vermelho e ver se a gente tem o LED verde. Talvez a placa esteja ok. Vai que. Temos o LED vermelho, mas não temos o LED verde. Vou tentar novamente, com o cartão inserido. Agora nós temos o LED verde. Vou colocar o vídeo HDMI para a gente ver o estado da placa.
Opa, e temos vídeo. Já estou vendo a setinha do mouse aí. O mouse está se mexendo, então temos mouse e não temos Wi-Fi. Vamos ver se temos Bluetooth. Temos Bluetooth funcionando, só o Wi-Fi que não. Temos rede cabeada, tá aí funcionando. Então a única coisa que essa placa tem de ruim é o chip Wi-Fi que a gente vai trocar. Placa 19. Vamos lá então, pessoal. Continuando, temos só mais duas placas. E duas placas com descrições parecidas. Componentes faltando e resistor Wi-Fi faltando. Pelo visto, eu não encontrei nada de errado nas resistências. Essa daqui, na verdade, está com a placa Wi-Fi faltando também. A placa não, o chip Wi-Fi faltando. Vamos tentar resolver essa daqui. E depois nós vemos se essa daqui está funcionando, faltando somente o chip Wi-Fi ou se está faltando mais coisa aqui. Vamos lá. Resistor Wi-Fi faltando. Vamos ver que resistor é esse. Ah, sim, um micro resistor. E não tem nem especificação dele, eu não sei se é um resistor ou se é um capacitor. Vamos ver na placa doadora que a gente vai utilizar como placa doadora. Parece um resistor mesmo. Vamos ver a resistência dele. Lendo aí 23 ohms e descendo, 22 ohms. Deve ser de 22 ohms. Vamos pegar esse resistor aí e colocar lá e ver se a placa volta a funcionar. Se é que ela já não está funcionando, somente sem Wi-Fi ou algo assim. E esse componente é daqueles que você sequer consegue enxergar a olho nu. É um grão, não é nem um grão de areia, é um grão de terra. É um grão de poeira. A chance de eu vir com o soprador térmico aqui e esse negócio sair voando e eu nunca mais encontrar é 99,9%. Então eu vou tentar segurar ele aqui com o tweezer antes de vir com o ar. Eu vou tentar segurar com o tweezer porque é muito preciso, é muito pequeno. Como é que eu consigo ter certeza de que esse cara está soldado? Acho que na continuidade, né? Isso, vamos medir a continuidade. Fixo ele tá. Ele deveria ter 22 ohms, foi isso que a gente mediu? Isso, 22 ohms. Deixa eu pegar então dessa trilha aqui. Tem aqui. 22 ohms, tá lá. Sem encostar no resistor. Então ele está soldado. Ótimo. E agora que eu vi, enquanto eu estava manipulando aqui a placa, que essa parte aqui do circuito de entrada, ela tá com uma aparência de queimado. Tá meio amarronzada essa parte aqui. Aí na câmera não dá para ver, a diferença de cor é muito sutil, mas dá para ver que essa parte aqui esquentou bastante. Tá bem suja a placa. Vamos medir algumas resistências aqui antes da gente ligar. Então nós temos na entrada 1.8 mega, ok? 3.3, 112, um pouco baixo. Talvez o nosso chip Wi-Fi esteja morto. 1.8, 7K, ok, normal, a gente já viu do outro. 1.2, tem que ter por volta entre, sei lá, 50 e 300 ohms. 56 ohms, tá ok. Esse cara eu acho que não é populado mesmo. Só nos resta então verificar se a gente tem o LED vermelho e o LED verde. Se não tiver, verificar as tensões. Não temos o LED vermelho. Ou será que é mau contato como sempre? Não, não temos mesmo o LED vermelho. Vamos medir as tensões. 4.62 volts, está baixo, bem baixo. 3.3 está em cima. 1.79, ok. Não, 1.8 e 1.2. 1.2. Tensões presentes. Ainda acho que esse cara aqui está baixo, 4.60. O SOC está começando a esquentar.
Não, o socket está muito quente, o socket está morto dessa máquina, pessoal. Ele está muito quente e a gente não tem nem o cartão SD ainda. Vamos nos certificar de que ele está morto? Vou tirar aqui o dissipador e vamos jogar álcool. Que eu acho que não vai nem precisar da câmera. Que pena, um trabalho tão delicado no resistor, mas eu devia ter testado antes. Fui otimista. Vamos ver, ligando sem cartão SD. Tá ligado, eu percebo ali uma movimentação, mas nada tão dramático como... Ah, agora sim. Mas eu imaginei que seria mais dramático isso daí, mas sem cartão SD realmente, e sem o LED, já era. Esse daqui o socket tá morto. Placa 25, não recuperada. Placa 25 não foi recuperada. Vamos então para a nossa última placa. Essa daqui é a placa doadora, de onde eu tirei o resistor. Que é essa daqui, componentes faltando. Devia ter ficado com a placa doadora aqui. Vamos ver quais componentes são esses. Bem, aqui em cima me chama a atenção o diodo torto, mas parece que veio de fábrica, sim. Aqui nós temos, eu acho que um capacitor faltando, aí bem no centro da tela, aqui, capacitor 246. O header aqui está torto, mas não está fechando curto. Ok, grande parte do que está vazio aí não é populado mesmo de fábrica. Aqui em cima, então, nós temos só aquele capacitor lá, ou esse capacitor faltando. Vamos ver embaixo. Também temos um capacitor faltando aqui. Temos um esquisito aqui, mas não, é só sujeira. Bem, o chip de internet e Bluetooth faltando. Esse cara está fora do lugar. Nossa, está faltando aqui, 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 aqui. Bastante coisa faltando aqui desse lado. Alguém veio com um soprador térmico aqui e fez uma bagunça para tirar esse cara. E mesmo assim não conseguiu salvar a placa, pelo visto. Esse cara aqui foi mexido, dá para ver aqui nas soldas. Parece que foi soldado sem fluxo, porque ficaram tudo com essas pontas para cima. Nossa, olha essa daqui. Gente, eu não sou profissional, mas eu não faço isso daqui, nem isso daqui. Isso daqui também, soldar alguma coisa no PP10 para testar. Essa placa aqui tá com cara de que tá morta, hein? Deixa eu medir as resistências, porque eu não vou mexer em nada disso. A placa deveria funcionar sem esses componentes que estão faltando. Mas eu não vou mexer em nada disso se o core estiver morto, né? Obviamente. E se as resistências aqui não estiverem boas. Então eu já vou direto na resistência do core, de 1.2 volts. E eu tenho 132 ohms, que me parece ok. 3.3, 400K, me parece até um pouco alto, mas ok. 4.88, 5161K, ok. Esse PP10 que tá um blob de solda, 80K, 90K. Tem um amassado aqui no case do chip do cartão SD. Vamos ver na parte de cima, nas trilhas. Então aqui na entrada a gente já viu. 3.3 a gente já viu. 300K. 1.8, 10K. E 1.2, 150 ohms, pelo que a gente viu. 130 ohms. Vamos ver se a gente tem o LED vermelho. Se não tiver o LED vermelho, eu vou fazer o seguinte, eu vou consertar essas soldas que estão aqui embaixo, que eu não sei nem se esses chips estão funcionando, esses componentes. E eu vou testar novamente. Mas vamos ver se pelo menos o LED vermelho a gente tem. Não, nós não temos nem o LED vermelho. Vamos ver qual a tensão que está faltando ou que não está legal. Vou começar pela 1.2, que é a mais crítica. Se estiver muito alto, a gente já desliga. Não, 1.2 está lá, 1.2. 3.3. 3.3 está presente, 1.8. 1.8 está presente. Então, obviamente, 4 está presente. 4.9 está presente. Interessante, todas as tensões presentes. Tudo bem, está faltando esse capacitor que não faz diferença nenhuma por enquanto. E esse LED, eu não sei se eu confio nesse LED, hein? Esse LED está bem acabadão. Será que eu consigo acender ele aqui no multímetro? No modo diodo? Vamos tentar. Tá bom, o LED tá bom. Interessante, o verde eu não consigo acender. Mas parece que ele tá bom também. Ele tá aí, ele tem um voltage drop de 1.5 aí. 1.3. E esse daqui de 1.7. Ok. Por que nós não temos o LED vermelho então, se todas as tensões estão presentes? O socket esquenta? O socket não esquenta. E eu estou desconfiado desses componentes que foram mexidos aqui, pessoal. Desse. Vamos trocar eles. Esse daqui está quebrado, tem um componente quebrado aqui.
o Q8 ou o Q7, não sei. Esse daqui é o Q7, esse daqui é o Q8. Eu achava que esse daqui era o Q8. Vamos trocar esses três, esse e esse. Mais algum? Não, o Q6 parece estar ok. Deixa eu tirar umas medidas aqui e ver se eu encontro alguma coisa muito esquisita. Esse daqui nem soldado tá, olha lá. É, não, os componentes até parecem bons, é só mesmo o problema da solda. Então vamos refazer essa solda aí. Pior é que se essa máquina aqui funcionar, e eu acho que ela vai funcionar, é tanta coisa para fazer nela, vai ser um dos maiores vídeos do meu canal, mais longos. Que tem o conector que não está ok, tem toda a parte do Wi-Fi ali que a gente precisa restaurar. Bastante coisa para fazer. Nossa, ele arrancou o pad, olha só. Ainda vai ter uma recuperação de pad para fazer. Legal. É nesses casos que a gente aprende. E eu tô achando que isso daqui é um pedaço de solda, mas isso daqui é o pad que foi levantado, parece. Eu estou só olhando aqui para ver se não tem nenhum pino em curto, porque isso pode atrapalhar a nossa vida na hora do teste, mas não, não tem nada em curto aqui, ao que parece. Só umas coisas faltando e fora do lugar, mas nada em curto. Vamos recuperar esse pad então. E eu estou pensando aqui se eu vou recuperar ele só com uma linha com fio ou com um pad mesmo, daqueles de substituir pad. E eu acho que eu vou tentar fazer com fio mesmo. Cara, é difícil demais fazer isso, hein? Quando a gente olha no YouTube, parece extremamente fácil. Lies, lies everywhere. Cara, esse negócio ficou muito mais duro do que eu imaginei que fosse ficar. Mais uma mentira contada no YouTube aí, pessoal. De quem conserta e raspa isso daqui com, com uma faquinha assim. Eu vou acabar vindo com a minha canetinha aqui de esmerilhar e tirar um pouquinho. Bem de leve. Acho que aí já dá.
E agora, vale a pena tentar desentortar esse pino? Eu soldo ele assim mesmo. Eu estou inclinado a soldar ele assim mesmo. Aí. Eu quero testar a continuidade desse pino aí antes de continuar. Porque eu não tenho 100% de certeza de que ele está soldado. Eu acho que ele está soldado no fio. Onde que esse pad vai? Ah, esse pad tem inclusive uma pequena falha aqui que a gente pode utilizar. Cara, pra gente achar isso daqui, se esse negócio tivesse cortado, se essa via tivesse cortada, pra gente encontrar, ia ser um Deus nos acuda. Mas vamos testar, já que ela tá aí. Então daqui até esse pino aqui. É, tá soldado sim. Beleza. Tudo bem, pessoal. Tudo isso para a gente ver se tem o LED vermelho. Vamos ver se temos. Aí a gente limpa lá. Ah, temos LED vermelho! Vamos limpar isso daqui. Tomara que esse seja, perto dos outros, o único problema, junto dos outros, os únicos problemas dessa placa. Que o SOC esteja ok. Ok. Pessoal, eu sei que não ficou lindo, mas para mim ficou maravilhoso isso daqui. Ok, o próximo passo, o que eu estava falando, até esse conector aqui, não esse, esse daqui, a gente vai ter que trocar, porque olha o estado dele. Tá quebrado, aqui dá para ver melhor. Então até esse conector dessa placa a gente vai precisar trocar, além de remontar toda essa parte do Wi-Fi aqui, quando o chip chegar, né? Porque eu não vou fazer isso agora. Mas vamos ter que pegar todos esses componentes, trazer para cá. Mas antes disso, só vamos fazer isso se tivermos luzinha verde piscando aqui e entrarmos no sistema operacional. Vamos ver. Vou colocar o cartão SD e contato. Ah, temos luzinha verde piscando. E temos luzinha verde lendo o SD ativamente. O SOC não está nada quente, o SOC está frio. A placa, até onde eu posso sentir que o meu dedo está fria. Vamos ver se a gente tem vídeo. E pessoal, na verdade eu percebi aqui a luzinha verde está piscando num padrão que pode indicar um problema. Vou mostrar para vocês. Olha só, contínuo, ela pisca 3 vezes, contínuo, ou 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E na quarta ela fica contínua. Vou tentar novamente, vou trazer aqui para o conector HDMI e vou tentar desligar e ligar. Não, ainda piscando. Vou apertar o chip de memória, da última vez foi memória, né? Vou apertar o chip de memória e ligar. Não, mesma coisa, piscando 4 vezes e nada. Vamos ver o que a internet nos diz sobre esse piscar 4 vezes. Pessoal, eu já tinha lido, isso daí indica falha. Na verdade, ele não encontrou um arquivo no sistema de arquivos do SD. Mas a gente sabe que ele encontrou um arquivo no sistema de arquivos do SD. A gente sabe que o SD está ok. Na outra placa, isso daí era solda fria na memória. E eu consertei fazendo refluxo na memória. Eu quero evitar fazer isso aqui, a não ser que eu aperte o chip da memória e ele funcione. Mas isso não está acontecendo dessa vez.
Pessoal, já faz bem umas 4 ou 5 horas que eu estou trabalhando nessa placa 3, tentando entender o motivo dela estar com aquele código aqui de 4 piscadas rápidas. E se a gente olhar na documentação, pelo menos o que tem disponível na internet, isso quer dizer que ele está falhando em carregar o arquivo chamado start.elf no momento do boot da máquina. Mas a gente sabe que esse arquivo está aqui presente no cartão SD e a gente sabe que ele está funcionando porque nós acabamos de testar isso em, sei lá, umas 17 placas diferentes e o cartão estava funcionando. Eu já inclusive testei até outro cartão, mas também não funcionou, então com certeza o problema não é o cartão. E eu já testei, pessoal, já bati o valor de cada resistor dessa placa com a nossa placa de referência e está tudo batendo. Bati o voltage drop de cada um desses pinos, inclusive vocês estão vendo uns pedaços de solda, eu já vou explicar. Mas eu bati o voltage drop de cada um desses pinos com a placa que está funcionando e tá tudo batendo. A resistência, já medi a continuidade desses contatos aqui que ficam no cartão até aqui, até o pad. E já verifiquei aqui também nessa parte que foi feita essa bagunça aqui se não tinha nada em curto. E realmente parece que não tem nada em curto aqui, não é aqui o problema. Já apertei o socket, já apertei a memória. Já coloquei os capacitores que estavam faltando, então dá até para ver eles aqui brilhando, C74. E tinha um minúsculo aqui também, esse daqui que não tem nem numeração. Esse minúsculo capacitor aqui estava faltando. E aí eu pedi ajuda para o GPT. O GPT deu a ideia de soldar um fio aqui em cada um desses pads e aí inserir o cartão e verificar no osciloscópio se eu tinha sinal na maioria desses pinos aqui. No DAT0, no DAT1, que eu não me lembro de ficar, acho que fica aqui, DAT1, DAT2, DAT3, no clock, no CMD, enfim, verifiquei se todos os pinos aqui estavam recebendo sinais quando iniciava a placa e todos os pinos estão recebendo sinais. Então não é um problema, por exemplo, de comunicação daqui com o SOC. E de fato até o GPT me falou que, visto o tanto de coisa que eu já fiz aqui nessa placa, o tanto de coisa que eu já conferi, só me restam duas alternativas aqui. A primeira é trocar esse socket, e eu não acredito que o problema seja esse socket, sinceramente. Mas sei lá, foi aplicado calor aqui, dá até para ver uma mancha de calor aqui quando fizeram isso daqui. Então, sei lá, talvez eu troque o socket, eu ainda não me decidi, eu ainda estou decidindo aqui enquanto eu explico a situação para vocês. Talvez eu parta para substituição desse socket. Ou a outra alternativa que me resta é um reflow na memória, mas é um reflow completamente cego, eu não tenho nada que me indique que é um problema na memória. Né? Se eu apertasse a memória e funcionasse, tudo bem, mas não é o caso. E no socket, no próprio socket, na CPU, na GPU, eu não consigo fazer o reflow. Né? Eu já tentei fazer o reflow, eu acabei destruindo o socket, então eu não vou tentar fazer isso aqui nessa placa também. Então me restam essas duas alternativas. Trocar o socket, que eu não acho que é o problema, mas por outro lado, esse daqui também tá amassado, a solda aqui tá feia, talvez eu aproveite para acertar isso daqui tudo. E é um procedimento que eu nunca fiz, então eu tenho interesse em aprender a fazer isso daqui, ou pelo menos tentar fazer isso daqui. E o reflow da memória. Eu vou começar pelo mais simples, eu acho, eu vou começar aqui com a troca do socket. E isso não funcionando, e eu tenho 99% de certeza que isso não vai funcionar, a gente faz um reflow na memória, que eu acho também que tem, sei lá, 20% de chance de funcionar. E se nada disso funcionar, a gente vai marcar essa placa aqui como não recuperável, pelo menos temporariamente, até eu descobrir como que eu faço para consertar essa placa aqui. Ou até eu aprender a fazer reflow no SOC e a gente conseguir fazer um diagnóstico mais profundo aqui, remover o SOC, olhar as vias lá embaixo, ver se está tudo ok, remover a memória, olhar as vias aqui embaixo, ver se está tudo ok. Então, vamos fazer as coisas que estão ao meu alcance aqui por enquanto. A minha estratégia aqui vai ser colocar solda de baixa temperatura em todos esses conectores e âncoras, em todos esses pinos e âncoras, e depois vir com ar quente por cima mesmo e tentar remover com o mínimo de dano possível. Até porque eu vou ter que fazer isso na placa doadora também, e de lá eu não posso estragar esse socket. Aqui eu posso estragar porque eu estou trocando ele, mas lá eu não posso. Eu acabei arrancando um pad ali que é um no connect, é só um pad de ancoragem, mas de resto saiu bem.
E o conector, vocês podem ver que o conector estava ok. O conector não, esse slot. O slot estava ok. Trocar ele não vai fazer diferença nenhuma. Tá quase saindo com ferro de solda já. Saiu. Essa solda é incrível. Pessoal, eu estou bastante tentado a colocar isso aqui no ferro de solda mesmo. Acho que os pads aí dão um bom espaço para a gente colocar solda e não só nas ancoragens, como nos pinos também. Eu vou fazer isso. Vou soldar isso daí no ferro de solda. E eu não vou nem utilizar a pasta de solda, eu acho que vai fácil aqui com a solda mesmo, os pinos são grandes. É melhor do que de fábrica esse daí, hein? Ficou muito bom, fiquei muito satisfeito. E aqui ficou um pouquinho de uma bolinha de solda. Vou arrumar isso daí. É um detalhezinho, mas por que não arrumar? Porque a gente pode deixar pior? É um bom argumento.
O ótimo é inimigo do bom, feito é melhor do que perfeito. Ao mesmo tempo, a gente tem um monte de motivo para não fazer as coisas, né? Ok. Pessoal, é quase certeza que isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas pelo menos a gente aprendeu uma habilidade nova, um skill novo. E eu vou testar só por via das dúvidas, mas 99% de chance de não funcionar. Talvez até mais. Ah, que bom. Agora nem lendo o cartão, ele tá. Ah, agora sim. Mas é o mesmo código. É o mesmo código. Como esperado. Como esperado, não vamos ficar frustrados porque a gente sabia que não ia fazer nada isso. Mas ficou bom. Eu gostei do slot novo. Tomara que essa placa não seja lixo, porque eu gostei bastante desse trabalho aí. Vamos fazer o reflow na memória. Como eu disse, sem nenhuma prova de que é ela o problema, sem nenhum indício mais forte de que é ela o problema. E eu nem acho que é ela o problema também. Mas o GPT disse que esse problema pode ser causado pela falha de comunicação entre a memória e o SOC. O SOC, eu não consigo fazer o reflow, mas a memória eu consigo. E de qualquer forma também vale aquele raciocínio, né? A placa já não está funcionando. Como é que você piora a situação de uma placa que é inutilizável? Você deixa ela inconsertável. Mas a gente não vai mandar isso para ninguém consertar mesmo. O que eu posso fazer é esperar até conseguir, e é isso que eu vou fazer. Eu vou esperar até eu conseguir fazer com confiança o reflow aqui no SOC, mas por enquanto eu vou fazer aqui na memória. Mas antes disso, mesmo antes disso, eu quero fazer um teste que é o seguinte: eu quero só aquecer o SOC e a memória com o soprador de ar quente e ver se isso faz funcionar. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Vamos jogar um pouco de ar quente aí, não muito quente, 150 graus. Não vai causar dano, mas a gente vai saber se isso faz alguma diferença. Vamos fazer por partes, vamos fazer só no SOC e depois a gente faz só na memória. Já está bem quente. Pelo visto não, porque mesmo assim, olha lá, mesmo código. Ok, vamos na memória então. Não, mesmo código. Mesmo comportamento, mesmo tudo. Vamos partir então para o reflow mesmo completo da memória. E é a nossa última cartada. É a última coisa que nos resta, o último teste que nos resta. Ok, assim como da última vez, eu vou começar jogando um ar quente aqui atrás. Não muito quente também. 200 graus, como se fosse um pré-aquecimento. Quero dar a maior chance disso daí funcionar. Eu acho que talvez essa fita Kepler esteja me atrapalhando. Eu coloco ela para proteger os componentes, mas eu impeço também que a placa esquente. Talvez seja isso que eu fiz de errado no reflow do SOC. Ok. Ok, a placa ainda está um pouco quente, mas eu preciso ir buscar meu filho na escola também. Isso daqui está tudo sujo de fluxo, vamos limpar. Não, temos o mesmo código, nada feito com o reflow da memória. E é bastante frustrante porque a gente fez um trabalho tão legal aqui de recolocar os capacitores, de refazer a trilha aqui do transistor que controla o LED de power, esse Q1. A gente fez um trabalho bem legal aqui nessa placa, mas não conseguimos trazê-la de volta à vida. Paciência, essa foi a última placa da versão 1.2B, Model B versão 1.2, e agora eu só tenho placas do modelo B+, que são uma atualização dessa placa aqui.
Então o que a gente vai ter que fazer ali é desbravar aquele modelo de placa, vamos ter que consertar ter uma placa de referência, para que a gente possa utilizar em relação às outras placas, para ficar mais fácil o conserto. E uma vez a gente tendo essa referência, fica fácil. Vocês viram que é questão de medir e injetar a tensão onde a resistência estiver baixa e ver o que está esquentando. É basicamente isso. Fora o que a gente consegue fazer aqui no microscópio de olhar os componentes e um ou outro caso desse que a gente tem de reflow de memória, socket, esse tipo de coisa. Antes de terminar esse vídeo, eu quero só fazer uma correção aqui, que eu tenho chamado esse ponto de teste aqui, o PP Probing Point, eu acredito que seja, de FP58, porque realmente parece um F, mas é um P. Ele parece um F porque tem uma via ali bem na pontinha do P, mas é PP58, tá? Eu tenho chamado de FP58, mas entendam que é PP58. Eu vou colocar isso daí no comentário no vídeo antes, mas só para vocês saberem que eu percebi o meu erro e que é PP mesmo, ok? Então, obrigado por me acompanharem aqui em mais esse vídeo de recuperação. Temos mais alguns aí pela frente. Um grande abraço e até a próxima. Mas eu realmente queria ter recuperado essa placa, a placa 3. Um dia a gente vai recuperar ela, eu acho, se não for um problema no SOC. Eu acho que eu vou tentar fazer um reflow nesse SOC igual eu fiz na memória. Não é tão diferente assim, ele não é tão maior. Ele é quase o mesmo tamanho. E a placa já não está funcionando, eu fiz de tudo para ela funcionar. Eu não troquei a memória, mas não acho que o problema seja a memória. A gente tinha a placa até com a memória trincada funcionando. Eu vou tentar fazer um reflow nesse SOC. Dessa vez, pelo menos, eu consegui ver o chip se mexendo. Vamos esperar esfriar e testar. Espero que eu não tenha matado mais um SOC. Bem, basicamente temperatura ambiente agora. Vamos ver se a gente tem alguma mudança aí no comportamento, para bem ou para mal. Opa! Pessoal, acho que consertamos a máquina. Eu vou colocar o vídeo HDMI aqui pra gente. Pessoal, consertamos. Temos setinha do mouse. Não acredito, não acredito. Não acredito. Não temos Wi-Fi porque não temos mesmo. O chip não existe lá. Não acredito. Vamos ver se temos USB e rede a cabo. Acredito que não temos USB não. E talvez nem rede cabeada. Não, não temos. Se não temos USB, provavelmente não temos rede também. Incrível. Reflow do SOC. Primeira vez que eu consigo fazer e isso dá certo. Primeira vez que eu faço reflow de um SOC e dá certo. Ever. E eu acho que o que estava me atrapalhando principalmente era a fita Kapton que eu colocava ali em volta do núcleo. Do SOC, no caso. Incrível. O que eu quero ver aqui, vou tirar o HDMI. E com a máquina ainda ligada, sim, com ela ainda ligada, vamos ver se temos tensão aqui na USB. Então o que nós queremos saber primeiro é se está chegando 5 volts aqui na entrada, tá? 4.69, 4.71, 4.78 e aqui na saída. Não, aqui na saída nós não temos nada. Nos outros pinos nós não temos nada, aqui no fail. Não, nada, nós não temos nada nesse chip, nós só temos os 5 volts chegando. 4.80 é alguma coisa chegando. Pessoal, a única alternativa que me resta é substituir esse chip aqui. Apesar de eu não achar que ele está com problema, mas eu não sei mais o que fazer. Eu descobri aqui um capacitor e um resistor faltantes, aqui nessa lateral,
mas eu duvido que isso daqui tenha alguma coisa a ver com o USB não funcionando. As trilhas do USB vêm direto para o chip. Eu vou substituir esse cara, porque eu não tenho mais onde atacar aqui. Todas as tensões que tinham que chegar aqui estão chegando, mas a partir desse ponto aqui a tensão some. E o único componente que eu não troquei que poderia sumir com essa tensão é esse chip. Pelo menos que eu encontrei até agora. O diodo está ok, esse diodo está ok, os resistores estão ok, o capacitor está ok, resistor é ok, resistor e capacitor ok, enfim, tudo nessa área aqui está ok. A única coisa que pode sumir com essa tensão de fato, onde esse cara está ligado, é no chip. Então eu vou trocar o chip e vamos ver se isso faz a nossa USB e porta de rede funcionar. Se a porta de rede não funcionar, a gente sabe que são aqueles dois componentes ali que eu vou substituir de todo jeito. É difícil ali o acesso, mas eu vou substituir, vou repor, caso o USB funcione com a troca do chip. Vamos lá. É difícil tirar, mas tirei. Bem, um novo dia, na verdade 2 dias depois, eu estou de volta com essa placa aqui para a gente tentar fazer ela funcionar, fazer essa parte da USB e a da rede funcionar, da rede cabeada. E durante esse tempo eu acabei testando ali o Gemini, o LLM ou ALLM do Google, e eu uso bastante o ChatGPT, mas eu queria testar o ALLM, a Large Language Model do Google, e eu fiquei bastante surpreso. Inclusive, eu comecei a conversar sobre esse caso aqui com ela e expliquei todo o contexto aqui, tudo que a gente tinha feito, o reflow no SOC. E ela me disse em linhas gerais que eu fui prematuro em remover esse chip aí que a gente está vendo, esse LAN 9514. E o motivo dela falar que eu fui prematuro é porque eu teria outras coisas a testar aqui, além desse sinal de enabled chegando aqui através desse resistor. Eu expliquei para ela que nesse resistor, no R48 de 1.8K, chegava 3.3 volts aqui, que é o sinal de enabled que vem do SOC. E, na verdade, vem do SOC, mas através desse expansor de GPIO aqui, de pinos, que é um expansor I2C. Então tem um pino aqui, acredito que seja esse pino aqui. Ele ativa, ele ativa não, mas ele chega até aqui com esse sinal de enabled. E desse lado aqui a gente tinha 0. A gente não tinha 3.3 volts aqui. E ele me falou o seguinte, sim, pode ser o chip LAN que puxa aqui esse pino para baixo, porque se a gente seguir essa trilha aqui, ela está diretamente ligada aqui, do outro lado do R48. Então ele estava falando, esse chip aqui faz esse pull down se tiver alguma coisa errada de comunicação com o SOC. E ele me explicou que tem 3 coisas aqui que eu precisava verificar. Primeiro, a 3.3 volts chegando aqui, 1.8 volts chegando aqui, nesse capacitor, e um sinal de clock nesse quarto pino aqui, da esquerda para a direita, nessa linha aqui, da esquerda para a direita, esse sinal do clock, que vem aqui do SOC, desse resistor, do R54 aqui no caso, desse resistor. Eu fiz essas verificações, eu vou mostrar para vocês, eu estou com o cartão SD aqui, nós vamos ligar a placa. Ok, placa ligada. E eu fiz essas verificações então juntamente ao Gemini. Tensão contínua já está lá. Vamos ver quanto que a gente tem aqui. Aqui é o ground.
3.3 está chegando aí, a gente consegue ver. Desse lado aqui, nós temos 1.8 chegando, no caso aí 17999. E nesse pino aqui, que a gente teria a frequência, eu consigo medir aqui que nós temos 1.65 volts, então eu já posso imaginar que nós temos sim o sinal de 3.3 volts chegando aí numa frequência de, se não me engano, 20 MHz ou 40 MHz, alguma coisa assim, não me lembro exatamente o que ele falou. Mas a gente pode testar aqui também, esse multímetro ele tem a função de frequência. Então ele mede aí hertz, mas ele não é tão bom assim, ele não é tão preciso para chegar a 20 MHz. Mas se eu coloco ali o probe ali, a sonda, ele vai medir 0 Hz, é isso mesmo? Ah, agora sim, tá lá. O problema é meu multímetro que não consegue mesmo acompanhar, mas está medindo aí 5 MHz porque ele não consegue chegar nos 20. O máximo que eu consegui chegar com ele aqui foi 7, mas dá para ver claramente que a gente tem um sinal de megahertz aí nesse pino. Então, a priori, os problemas que ele mencionou, que que a LLM da Google, o Gemini, reportou, não cabem aqui nesse caso. E também teve um outro fator que eu expliquei para ele, e ele então concordou comigo que remover o chip e trocar o chip era o melhor caminho, que era o seguinte: agora, sem o chip aqui no lugar, nós temos os 3.3 volts do outro lado do resistor. Então nós temos o sinal de enabled ali funcionando quando o chip não está no lugar. Então tudo bem, o chip pode ter detectado alguma coisa errada e feito o pull down desse pino, mas eu ainda estou crente que o problema possa ser ele. Uma outra coisa que ele pediu para eu verificar é se nenhum desses pinos aí estava em ligação com o ground, em curto com o ground, e nenhum deles está em curto com o ground, isso eu já verifiquei. Então o que resta para a gente fazer agora é colocar um chip novo, e eu lembrei que eu tinha comprado desse chip já, novo, então vamos colocar um chip 0 bala aí, eu tenho 1, 2, 3, 4 chips desse. Então vamos colocar um chip novo aí, desse LAN 9514, e aí a gente tem certeza que o problema não é o chip, né? A gente vai colocar um chip novo aí, porque se eu tirar de uma placa doadora, vai saber o que aconteceu com aquela placa, se esse chip estaria funcionando nela. Então colocando o chip novo a gente fica seguro de que o problema não é o chip. E conforme eu desconfiava, eu acho que eu joguei solda demais ali, mas vamos limpar esses caras aí com ferro de solda. Visualmente ficou bastante decente. Eu acho que todos os pinos foram soldados. Se não tiver curto entre eles ou entre eles e o ground, acho que o chip está bem soldado. Eu vou fazer uma rápida verificação enquanto ele esfria nas quedas de tensão aqui das portas USB. Vamos ver se parece tudo ok. Tem que dar tudo por volta entre 0,5 e 0,7 basicamente. Ou 0,8. Ok, tem um pino aqui que está sem contato. Então esse daqui está sem a queda de tensão. A gente precisa descobrir quem ele é. Aqui eu tenho, aqui eu tenho, aqui eu tenho e aqui não. Então eu estou sem essa queda de tensão. Ok, aqui na porta de rede parece que está tudo ok. Nós precisamos descobrir então qual pino USB ficou mal soldado. Vamos aproximar aí e olhar bem. Olha, para falar a verdade, todos me parecem soldados aí. Talvez o primeiro, esse primeiro aqui. O primeiro não está soldado, dá para ver uma linha preta ali.
E novamente solda demais, mas tudo bem. Aproveitar que nós estamos aqui com o super microscópio, já repassar algumas soldas também. A priori, parece tudo muito bem soldado. Vamos limpar aqui para essa pasta não gerar nenhum curto, desnecessário. Ok, agora nós temos a leitura. Leitura em todos os pinos. Perfeito. Vamos ligar e antes mesmo de tentar colocar o vídeo, vamos ver se o nosso Enable está passando aqui pelo R48, agora com o chip no lugar. Puxa, pessoal, e voltamos a ter o código de 4 piscadelas. 1, 2, 3, 4. Isso, eu refiz o reflow do socket, como vocês viram aí, mas estive pensando, quando eu soldei esse chip aqui, ele está bem longe do socket, eu usei 380 graus, não era para 380 graus aqui impactar em solda sem chumbo aqui, sabe? Nas esferas de solda sem chumbo aqui embaixo do socket. Estou desconfiado que talvez esse chip aqui esteja causando o problema de leitura do cartão, será? Não sei, estou confuso. De toda forma, eu tinha testado aqui, eu não sei se eu mostrei no vídeo, mas eu testei aqui, o sinal de enable estava chegando e mesmo assim ele não estava passando por esse R48. Então, a priori, trocar o chip não fez diferença nenhuma. Ele continua não funcionando, mas pelo menos agora a gente sabe que o chip está sem nenhum defeito. E após o segundo reflow, a placa nem inicia. Nem as piscadelas aqui de erro ela está dando. Eu estou pensando que talvez a gente tenha que partir para o meu primeiro reballing de SOC. Pessoal, esse caso aqui se tornou o meu primeiro caso de reball do SOC. E os meus maiores medos aqui é, primeiro, claro, matar o SOC, mas segundo, tirar o SOC e descobrir que na verdade são pads arrancados ali embaixo. E eu não sei se eu tenho competência para consertar esse tipo de problema. Vamos tirar ele daí. À primeira vista, estou muito feliz que eu consegui tirar sem atrapalhar a placa inteira. E à primeira vista não está faltando nenhum pad. Vamos limpar tudo, fazer o reball do chip e colocar ele no lugar. Vamos lá. Tentar, né? O único problema de eu conseguir fazer esse tipo de operação aqui, se isso daqui der certo, é que eu vou ficar muito convencido de que eu consigo fazer essas coisas. E esse é o primeiro passo para o desastre. E eu devia ter colocado, e eu vou colocar solda de menor temperatura aqui, solda com chumbo primeiro. Eu me esqueci dessa etapa. Não vamos pular etapas.
Olha só, um pernilongo. Olha só, encontrei 3 pads aqui no canto, que eu não sei se eles sumiram ou se eles estão oxidados. Se eles estiverem oxidados, provavelmente esse pode ter sido o nosso problema. Será que esses 3 pinos estão relacionados à leitura do cartão ou ao USB? Eu acho que eles estão oxidados mesmo. Isso me deixa mais tranquilo porque, de certa forma, porque só mesmo removendo o chip e fazendo reballing para consertar esse tipo de coisa. Eu queria ter... Ah, eu tenho aqui uma caneta de fibra de vidro, salvo engano. Pra gente passar alguma coisa bem abrasiva, bem leve aí nesses pinos. Infelizmente eu tenho que fazer isso fora do microscópio porque a caneta bate no microscópio. Ok, acho que tá bom o suficiente aí. Eu vou olhar no datasheet desse chip, eu vou tentar encontrar o datasheet desse chip para ver o que seriam esses 3 pinos, para ver se isso daí explica o nosso problema. Pessoal, eu não encontrei o datasheet com a descrição de cada pad aqui, porque a Broadcom não publica e a Raspberry Pi também não publica, então a gente fica perdido nessa situação. Mas o que eu posso fazer é ver se um desses pads aqui, que pino que é esse, hein? Começa aqui no 1. Então, peraí, deixa eu anotar em cima da placa que vai ficar mais fácil. Então, esse canto aqui, esse corner aqui, no lado oposto do 1. Vou fazer uma pintinha preta aqui. Ok. Eu posso ver se esses pads aqui na placa, se eles estão conectados a alguma coisa que nos interessa ou que possa explicar isso daí. Então, nem preciso de trazer o chip, porque se ele está aqui, se o pino 1 está aqui, então eles estariam aqui, e esse R1 eu não sei para onde ele vai. R12, na verdade. Mas me parece algo relacionado aqui a outros periféricos, não a esse chip USB. Se bem que ele tem 2 pads aqui, que não esses 3 pads aqui, na verdade, ele entram por vias aqui e somem. Então vamos testar. Vou colocar aqui em modo continuidade, modo diodo, na verdade, não continuidade. E vamos ver se temos conexão disso daqui. Vai ser difícil eu testar no cartão. Vamos ver no USB primeiro. Se algum desses pinos conecta algum pino aqui desse chip. Opa, conecta sim. Eu só me engano, esse pino é ground. Tá, então esse pino é ground. Vamos pegar outro pino. Não, a não ser que ele passe por um resistor, não tem nada aqui. E ele pode ser do chip também, mas de toda forma não vai fazer diferença. Eu só queria confirmar. Vamos partir para o reball. E eu não sei se eu tenho desse stencil. Eu vou procurar aqui para ter certeza e se eu não tiver eu vou ter que comprar para continuar esse vídeo aqui em outro momento. Pessoal, visto que eu não estou tendo muito sucesso com a pasta de solda, eu vou tentar com esfera. Eu tenho aqui 3 tamanhos de esfera, 0,25 milímetros. Essa será por de mais pequena. Tenho 0,20, que é menor ainda. E tenho 0,35. Acho que é essa 0,35 aí que a gente precisa. E eu já tentei utilizar essas esferas de solda uma vez, e por isso eu as tenho, mas nunca funcionou de forma satisfatória. Nunca consegui utilizar de forma certa essas esferas. Vamos ver se hoje eu consigo, eu vou fazer de forma meio que manual, aí colocando nos espaços, e vamos ver se fica bom. E eu prendi esse chip com uma fita Kapton por trás, o que já foi uma operação bem difícil para mim, para falar a verdade. Porque manter esse chip aí no lugar enquanto passa uma fita por trás não é nada fácil. Eu vou tentar não colocar a esfera onde não deve ir esfera, mas se por acaso a esfera cair ali, eu não vou me preocupar muito não. Eu não acho que isso vai impactar o processo de forma significativa.
E isso daqui, na verdade, da bolinha não passar pelo furo, é uma péssima notícia para mim, porque se essas bolinhas agarrarem aí, depois que elas derreterem, eu não vou ter como tirar o chip dessa placa. Vai ser bem ruim se isso acontecer. Eu não tinha visto, para mim a bolinha estava menor do que o furo, mas pelo visto ela está maior do que o furo. Bem, pessoal, mais ou menos 1 hora depois, acho que estou pronto aqui para tentar. Apesar de estar bem preocupado de que essas esferas vão grudar aqui no stencil e eu não vou conseguir tirar o chip, mas só tem um jeito de ver se isso vai funcionar ou não. Vamos derreter isso aí, vamos ver se funciona. Na maior parte funcionou. 2 pads aqui sem esferas, um pad aqui. Eu não sei muito bem o que vai acontecer com esses caras. Parece que eles estão em curto, mas não. Vamos ver mais de perto. Ficaram só um pouco deformados. Se eu fizer um reflow, acho que funciona. Depois a gente coloca essas 2 esferas aqui. Vamos tentar. Umas esferas sobrando aí. Vou removê-las antes que elas causem estrago aqui. De onde elas vieram, não sei. De algum pad que ficou sem esfera? De alguns pads mais baixos que estão sem esfera. Mas no geral, ficou bem bom. Tem um pad com defeito aqui, que está muito baixo. Tenho que consertar ele. E 2 pads aqui faltando a esfera. Talvez esse pad aqui esteja muito baixo também. Ou não. Não, até que não está não. Aquele ali do canto superior esquerdo realmente está. E esses 2 faltando. É só isso que a gente precisa consertar. Não tanto fluxo, senão ela vai boiar e grudar nas bolinhas vizinhas. É só mesmo um umedecido de fluxo ali. Mesma coisa aqui nesse. E esse daqui vai ser mais complexo para mim, porque eu preciso tirar essa solda daí. Pessoal, acredito que finalmente temos esse chip com o Reball refeito. Algo que eu nunca tinha feito antes, muito menos utilizando esfera. Eu daria uma nota 7 aqui, visto também que eu fiz tudo na mão. Se isso funcionar, eu vou subir essa nota para 9. Do lado da placa aqui, eu acredito que esteja tudo ok.
Eu queria pré-aquecer essa placa de alguma forma. Eu vou pré-aquecer ela aqui por cima mesmo. Mas antes eu preciso deixar tudo já preparado para eu não demorar e estragar todo o processo aqui, todo o trabalho. Eu tô vendo que tem algumas falhinhas aqui na máscara de solda, mas são falhas que não me preocupam tanto, a não ser talvez essa daqui, ó. Acho que eu vou consertar isso daqui antes. Se isso daí falhar por conta disso, eu vou ficar muito chateado. E aqui vamos tentar usar aquela velha tática de esperar o chip se mover para saber que ele assentou no lugar. Parece que foi. Ele não se moveu, mas ele estava... Quando eu empurrei ele, ele já voltou para o lugar. Então ele provavelmente estava quase que perfeitamente no lugar e eu não percebi. Vou esperar ele esfriar bastante antes de sequer tocar nessa placa. E a gente vai dar uma olhada nas esferas embaixo com o microscópio. E vamos testar. E ali já dá pra gente ver que parece que as esferas ficaram ok, numa altura ok. Eu não cheguei a pesquisar para saber se essa esfera era a medida correta para esse chip. Está me parecendo bem decente ali, a altura parece original. Se é que não é original, ou igual ao original. É uma medida que a gente pode tirar. É a resistência aqui na trilha de 1.2, vamos ver. 36 ohms. Um pouco baixo, mas subindo por conta, provavelmente, da temperatura alta aí do SOC. É 39 agora, 40. Subindo, o SOC ainda está bastante quente. Então vamos esperar ele esfriar. Vamos ver se a gente tem o LED vermelho, vai. Hora da verdade. Temos o LED vermelho. Só que continua numa temperatura ok. Vamos colocar o chip, o cartão SD. Será que nós vamos ter leitura? Ah, temos. Temos leitura do cartão. E não é o padrão de erro de falha. Nossa, eu não acredito que eu vou ter conseguido fazer o reball desse chip. Vamos ver como é que está a situação por aqui. Se nós temos tensão na USB. Isso a gente já pode testar. Vamos testar aqui primeiro o sinal de enabled. Ele chega até aqui. 3.3, ele passa? Ele passa. Opa! E aí a gente tem tensão aqui na USB. Temos tensão na USB. Um pouco baixa, é verdade. 4.25, 4.48 agora. Mas temos. Isso quer dizer que se a gente colocar o nosso USB aqui, ele vai ligar. Como dá pra ver. 4.46, 4.49. Vamos ver se temos vídeo. Cara, tô muito animado. Primeira vez que consigo fazer isso na vida. Ah, temos vídeo. Não acredito. Não temos Wi-Fi porque, claro, não temos a placa Wi-Fi. Mas temos USB. Vamos colocar o nosso dongle aqui. Ele vai piscar porque a gente já viu que ele tem energia. Então ele pisca, mas ele funciona. Piscar e funcionar são coisas distintas aqui nesse caso. Funciona. Tem o mouse. Tem o mouse, tem o USB funcionando. Temos rede cabeada. Cara, eu não acredito. Até agora eu tô sem acreditar. Temos rede cabeada, temos IP. Temos ping no Google. Cara, que incrível. Inacreditável. Temos. Pessoal, praticamente recuperei essa máquina. Eu considero ela recuperada. Para mim foi a máquina que eu mais gostei de recuperar nessa série inteira até agora. Ainda tem muita máquina para recuperar, muita placa para recuperar. Mas essa daqui foi uma saga. Vocês acompanharam. Eu não sei o quanto que eu vou deixar desse vídeo aí, o quanto que eu vou cortar. Mas foi assim, quando eu vi que eu precisaria tirar o SOC, eu já tinha perdido toda a esperança de recuperar essa máquina. E no final, ela está funcionando. E eu nem acredito. Foi a mais difícil de recuperar. Para mim, foi a mais desafiadora. Eu ainda preciso, é claro, colocar o chip Wi-Fi aqui.
o chip do Wi-Fi que está faltando. Eu vou esperar chegar o chip novo, eu não quero colocar de uma placa recuperada ou de uma placa condenada, porque a gente nunca sabe, esse chip pode ter visto uma tensão muito maior do que a especificada para ele. O que mais? Tem uma solda aqui que eu preciso ajustar, tem uma solda aqui que ficou feia, eu não gostei dela, eu quero só tocar ali com ferro de solda com fluxo para consertar. E trocar esse conector que está quebrado, como vocês podem ver aqui no canto. Quero trocar esse conector, apesar de eu não utilizar isso daqui, mas vai que eu venda essa placa, eu não sei ainda o que eu vou fazer com elas. Quero trocar isso daqui também. E é isso que falta para fazer nessa placa. Eu vou adicionar essas partes aí agora, na sequência desse vídeo, de modo acelerado, mas para mim eu já estou mais do que satisfeito para terminar esse vídeo aqui.
Olá pessoal, sou eu do futuro novamente, aqui com a placa 3, para a gente colocar aqui os componentes de rede que estão faltando, que é aquele resistor e o capacitor aqui logo atrás dessa porta. É bastante delicado, é bastante difícil o acesso ali, mas eu acho que a gente consegue colocar. Não que esteja fazendo falta, mas é bom colocar. Vamos colocar para que a placa fique o mais estável possível aí, se a gente estiver utilizando o cabo de rede. E também adicionar o chip Wi-Fi que está faltando aqui. Vamos utilizar um dos chips que chegou ou que chegaram do AliExpress. Um deles aqui eu já utilizei para uma das placas, mas a gente ainda tem aqui mais 9 chips, salvo engano. E a gente também tem alguns chips aqui, ou melhor, mais um chip aqui, mais 2 chips, do que eu comprei no Mercado Livre. Esse não, esse é outro chip. Eu precisei procurar aqui esse outro chip, mas ele é outro chip que eu comprei no Mercado Livre. Eu tenho a desconfiança de que esse chip aqui é falso, como vocês viram em um dos vídeos anteriores, eu acredito. Então, talvez eu tente utilizar esse chip aqui a priori, para verificar se ele é falso mesmo. Eu quero olhar ele aqui no microscópio para ver se ele tem as vias, aquelas outras coisas que identificam, que a gente utilizou para identificar se o chip estava ok, pelo menos o chip do AliExpress, mas de qualquer forma, eu tenho mais 9 aqui que a gente pode utilizar nessa plaquinha. É claro que a primeira coisa que eu fiz, quando eu peguei essa placa 3 aqui para continuar trabalhando nela agora, depois de, quase 5 meses, é verificar se ela estava funcionando ainda. Então agora eu tenho sim a fonte aqui ligada na minha fonte de bancada. Então vocês podem ver aí os 5 volts, a corrente e a potência. Se a gente liga aqui, dá para ver que ela está iniciando com o LED verde aqui, o LED vermelho, e dá para ver aí inclusive a variação na corrente e a potência que ela está utilizando. Excelente ter essa informação aqui. Isso daqui já me diz de cara se tem alguma coisa em curto na placa, se o socket pode estar morto, alguma coisa assim. Então a gente tem aí inclusive já um padrão de consumo aí por volta de meio ampere, no máximo meio ampere, quando a placa está iniciando aí. Não, na verdade ele ultrapassa um pouco, 600 miliamperes agora, quase 700. E é bom para a gente ter esse padrão, para a gente ter esse conhecimento de quantos watts ela consome, quantos amperes é que ela está consumindo. A tensão está um pouco alta aí. Minha fonte de bancada está marcando 5.5, aí está marcando 5.8, eu vou diminuir um pouco por via das dúvidas. Aí agora minha fonte de bancada está marcando 5.3, aí 5.7, eu não sei qual que é o mais exato, eu acredito que essa marcação aí da tela seja mais exata do que a marcação da minha fonte de bancada. Então eu vou diminuir ainda mais um pouco, para chegar aí por volta dos 5.4 volts. Aí, excelente. Então, na verdade, até apagou o LED aqui com aquele undervoltage. Talvez a medida da minha fonte de bancada esteja mais correta do que essa daí da tela. Mas enfim, isso não importa. O legal é a gente ter esse padrão, esse parâmetro, pelo menos para a gente ter uma medida, mesmo que seja uma medida errada, mas é uma medida errada que a gente consegue comparar entre as placas. E não está tão errado assim, 0.3 volts, não está tão fora assim do ballpark que a gente quer trabalhar aqui. Mas de toda forma, vamos continuar então com a finalização da recuperação dessa placa, que vocês viram, foi uma odisseia aí. Eu acho que esse vídeo já está com 1 hora e 40 minutos, talvez até mais. Mas se tudo der certo, esse trabalho aqui vai ser rápido. Então vamos lá. Quero dizer aqui, enquanto eu encontro uma placa doadora para a gente remover esses componentes dela, que sim, em algum momento eu devo vender essas placas que eu estou recuperando, pelo menos algumas delas, as mais estáveis, as que eu menos mexi provavelmente, para não ter dor de cabeça. E que não, eu ainda não estou vendendo essas placas, eu não sei por quanto eu vou vendê-las. Na verdade, publicar para vender no OLX, no Mercado Livre, é a parte mais fácil. O difícil para mim, no meu caso, é embalar, é ter que levar lá para poder despachar, enfim. Eu não posso simplesmente publicar e depois nunca mais enviar o produto, não funciona assim. Então vamos lá. Essa placa aqui é mais do que doadora, já não tem socket, já não tem chip, não tem nada, mas ela tem ali, eu consigo ver a olho nu, o capacitor e o resistor para a gente tirar. E ela tem, né, ela também não tem o chip Wi-Fi, mas o chip Wi-Fi a gente vai pegar o novo. Vamos lá. E eu tenho a impressão, olhando aqui agora, que esse capacitor e esse resistor, eles devem ser referentes aos LEDs, a esse LED aqui amarelo e verde, esse LED amarelo e verde de status aí da porta de rede. Eu não testei se isso daí estava funcionando na placa, mas provavelmente é isso que não está funcionando lá. Não sei, assim, o capacitor não faria muita diferença, mas o resistor, eu não entendo como a placa estaria funcionando sem um resistor. Mas no caso deve ser do LED, e por isso ela está funcionando.
Pessoal, e olhando o chip que eu achava que era fake aqui, ele até tem o desenho das trilhas ali embaixo. Talvez a solda não tenha ficado legal da primeira vez que eu fiz. Eu não vou reutilizar esse chip, mas eu vou separar ele aqui para testar no futuro numa outra placa. Eu vou utilizar um chip do AliExpress, que a gente já tem certeza que funciona. E isso deve dar cabo do nosso problema aqui. Aqui a gente perdeu um pad, mas pelo visto ele é um non-connect. Ele não tem trilha nenhuma, nem saindo, nem chegando até ele. Então, nenhum problema aí. Ok, pessoal, chip novo no lugar. Só nos resta testar. E já dá para ver aí o Wi-Fi funcionando. Vou só testar o Bluetooth. O restante a gente sabe que está funcionando porque nós já testamos anteriormente. Tá aí, Bluetooth funcionando também, já detectou o meu fone. E então é isso, pessoal. Com isso, eu finalmente concluo o conserto dessa placa 3. 100% recuperada agora, com placa Wi-Fi funcionando, com tudo funcionando, com o resistor ali, o capacitor, que foram mais desafiadores de colocar do que eu tinha previsto. Mas eu sabia que ia ser difícil porque é muito próximo aqui da porta, tem pouco espaço e a placa absorve muito calor. É incrível essas placas do Raspberry Pi, elas absorvem muito, muito calor. Mas no final eu consegui deixar ali, eu soldei e testei a continuidade, está tudo funcionando. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa verdadeira saga dessas placas da versão 1.2. Esse episódio foi o season finale dessa primeira temporada da versão 1.2. A próxima temporada vai ser da B+. Eu nem sei quantas placas da B+ a gente tem para consertar. Eu vou colocar o score aí e vou destacar também quantas B+ faltam para a gente consertar. Já posso adiantar que, infelizmente, a quantidade de placa recuperada não se iguala à quantidade de placa recuperada aqui da versão 1.2, principalmente porque na maioria das placas do Raspberry B+, o SOC está parcialmente morto ali, está naquele estado onde ele consome muita corrente, esquenta bastante, ele funciona, a placa inteira funciona, mas ela consome tanta corrente que fica inviável deixar a máquina ligada durante muito tempo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e estejam gostando de me acompanhar nessa série de vídeos. Um grande abraço e até a próxima!